Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Rebeca. E eu sou a Glaucia, e hoje eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você fica sozinho com seus pensamentos em silêncio? Por que a gente tem tanto medo de lidar com os nossos próprios pensamentos? E aí, amiga, o que tu acha? Eu acho esse tema ótimo porque eu tenho muita dificuldade de lidar com o meu silêncio. Assim, a gente foge, né? Principalmente acho que agora com o celular, tudo a gente vai tentar suprir aquele silêncio, né? A gente vai pro Instagram, ver a vida de um monte de gente, a gente vai pro YouTube. A última coisa que a gente quer fazer é pensar e ficar em silêncio. Sim, total. Esses dias, eu não sei o que eu tava fazendo, acho que almoçando, algo do tipo. E a gente sempre almoça assistindo alguma coisa, tipo meio vibe criança do tablet, assim, ou escutando alguma coisa, ou TV ligada e tal. E aí eu parei e pensei, putz, faz tempo que eu não faço, eu não tava, nesse caso, não tava com nada, com nenhuma interferência externa, só eu, meu prato de comida. E aí eu pensei, putz, cara, faz tanto tempo que eu não faço isso. Tipo, faz tanto tempo que eu não paro como ou faço alguma coisa sem uma interferência externa. Tipo, só pensando naquilo que eu estou fazendo ou só pensando em nada. E aí eu adentro com um assunto que eu acho que a gente tem medo de lidar com os nossos pensamentos. Porque a gente é muito ansioso, né? Tipo, a gente vem numa geração muito ansiosa. Então, lidar com os próprios pensamentos é lidar com os nossos monstros. Não é tipo, eu tô pensando, nossa, que bonita aquela flor. Eu tô pensando, nossa, que bonita aquela flor, mas eu tenho que entregar aquela coisa, eu tenho que terminar aquele trabalho, eu tenho que responder aquela pessoa. Aquela pessoa não curtiu minha foto. Sabe? São muitas camadas. Sim, eu tenho a sensação de que a gente nunca tá em silêncio, mesmo quando a gente tá em silêncio, né? Porque a minha mente não para. A minha cabeça não para, eu tô pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Principalmente em trabalho, né? Eu sou fissurada em trabalho. Aí, esses dias eu tava até falando com o Jason, comentando alguma coisa. Aí ele, o que você disse? Aí eu falei, coisa de trabalho. Você sabe o jeito que eu sou, esquece, não vou repetir. Tipo assim, não devia nem estar falando disso essas horas, sabe? Pelo amor de Deus, para, quieta um pouco. Mas é muito difícil a gente tá numa era de que tudo é multitarefa. Tanto que eu acho que, assim, as duas coisas que eu faço ao mesmo tempo, que são mais de boa, é o quê? Ouvir música e escrever, fazer alguma coisa. Porque eu sinto que ouvir música não demanda tanto de mim. Mas na maioria dos dias eu tô o quê? Eu tô assistindo alguma coisa e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Eu tô pensando em uma coisa e escrevendo outra coisa pra cliente, respondendo aqui. Ou eu tô falando com você enquanto eu tô editando um vídeo aqui. Eu tô fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? É muito isso. A gente quer muito ser multitarefa e, na real, não tem necessidade da gente ser multitarefa, sabe? Não tem necessidade da gente se demandar tanto e gastar tanta energia tentando fazer mil e uma coisas. E sabe uma coisa que eu tava pensando enquanto tava falando? E eu pensei assim, cara, que louco, né? Tipo, a gente tá sempre tendo que ser multitarefa pra não ficar em silêncio com os nossos pensamentos. E sabe aquele lance de, tipo, quando tu tá com alguém que tu não tem tanta intimidade... E aí é constrangedor quando fica o silêncio. Porque tu fica tipo, meu Deus, será que eu falo alguma coisa? Será que eu não falo? E aí eu pensei, será que a gente tá sem intimidade com a gente mesmo a ponto de ficar incomodado com o nosso próprio silêncio? Será que a gente tem um autoconhecimento tão pobre a ponto de ter medo do silêncio? Igual quando a gente fica com uma pessoa da qual a gente não tem intimidade? Adorei, gostei. Fiquei reflexiva agora. Porque realmente, né? Como que eu vou ficar em silêncio com alguém se eu não consigo ficar em silêncio comigo? Exato.
São, assim, poucas pessoas que eu consigo ficar em silêncio perto, sabe? Você, a gente não convive pessoalmente, então a gente não fica em silêncio porque a gente tá sempre conversando por causa das tecnologias, né? Mas, assim, com o Jason eu não tenho problema, com o meu irmão também não tenho problema. E com o meu pai. Eu acho muito legal, porque todo mundo fala que meu pai não fala muito e não sei o que. E quando a gente viaja, normalmente a gente viaja, faz ali uma viagem de 6 horas, né? Que é pra ir pra casa da mãe dele, pra casa onde minha mãe mora. E a gente conversa, assim, por coisa de meia hora, 1 hora no máximo, de 6 horas de viagem. E aí eu fico tão confortável com o silêncio dele. Eu gosto tanto de estar só na companhia dele, sabe? Só de estar perto dele eu já tô muito satisfeita. Essa 1 horinha que a gente conversa, a gente já se atualiza de tudo e acabou. Tamo feliz, cada um com a sua atualização e acabou, não precisa ficar suprindo aquilo, né? Eu fico aquele constrangimento, às vezes, né? Quando a gente tá conversando com alguém que a gente não conhece direito, de ficar tentando achar um assunto. Ai, porque tá tempo de chuva hoje, né? Que Exatamente. coisa. É esse sentimento, sabe? De, Uhum. de desconforto com o outro, É. do qual tu não tem intimidade. E é muito isso. Eu também sinto esse conforto de não falar nada com poucas pessoas também. Então, isso é muito interessante, porque, cara, como que a gente sente conforto em estar em silêncio com outras pessoas, mas a gente não sente conforto de estar em silêncio com a gente mesmo, sabe? Uhum. Então, isso puxa outra teoria de que a nossa mente é o nosso maior inimigo, né? É doido porque, assim, eu sinto que eu não tenho tempo pra me escutar, sabe? Eu tive que fazer isso de me escutar umas semanas atrás, quando eu comecei a fazer meus conteúdos. Porque eu percebi que eu estava extremamente desconfortável. E eu fiquei, gente, ou eu paro e analiso por que eu tô desconfortável, ou eu nunca vou sair desse loop de começar as coisas e não terminar. E aí, acho que foi uma das últimas vezes, assim, em muito tempo, que eu consegui ficar quieta e tentar entender o que estava acontecendo, sabe? Que aí eu fui fazer o quê? Escrever. Que aquilo me trouxe muita clareza. Eu acho que uma das melhores formas da gente entender o nosso corpo, entender o nosso silêncio é escrevendo, né? Porque é você e sua mente, só, mais nada. Sim, E mesmo assim dá vontade de botar uma musiquinha. parece que a gente tem que, tipo, ter uma interferência externa. É sempre assim, eu sinto muito isso, tipo, quando eu vou desenhar. Porque pra mim desenhar é um ato terapêutico, né? E aí, muitas vezes, eu penso, não, mas eu vou escutar uma musiquinha enquanto eu desenho, porque senão não é a mesma coisa. Mas, cara, não é pra escutar música naquele momento, é pra desenhar. Aí eu penso, não, não vou tentar. Só que daí não flui. Parece que eu fico dependente daquela coisa externa. Porque se eu ficar só desenhando, eu vou estar pensando, não, mas aquele traço ali ficou torto. Não, mas... E a música me distrai. Por quê? Porque eu tô, tipo assim, o traço ficou torto? Tudo bem. Aqui, ó. Sabe? Então, talvez seja muito... E cria um ambiente, né? Assim, você sente que você tá ambientado, né? Eu falo que quando eu vou, sei lá, fazer crochê, eu quero ficar ouvindo uma musiquinha. Tudo que eu vou fazer de forma manual, eu sinto que eu preciso estar escutando alguma coisa. E aí eu tento escutar uma musiquinha ou um podcast. Tento não ficar olhando pro celular, né? Porque aí também a gente já tá dividindo a atenção demais. Mas eu acho que é muito difícil. Assim, não consigo pensar a última vez que eu fiz uma coisa só, sem ter uma música tocando, sem ter um celular passando alguma coisa, sem ter alguma coisa aqui no computador. E às vezes é a minha própria cabeça, sabe? Eu tô aqui costurando, mas eu tô pensando em 10 coisas diferentes ao mesmo tempo. E é uma loucura. Eu lembro um tempo atrás que o Jason contou pra mãe dele que ele lavava a louça assistindo série, né? Deixa o celular ali no cantinho, vai lavando a louça ou põe pra escutar alguma coisa. E aí ela, como assim? Lavar a louça é coisa pra você fazer. Você tá lavando a louça, você vai lavar a louça. Só isso, pronto, é teu compromisso. Aí eu pensei, tipo, nada a ver, né? O que tem se assistir um negocinho? Mas realmente, né, faz muito sentido. Você tá lavando louça, você tá só lavando louça. Meu avô fala que é uma das coisas mais terapêuticas que tem, porque tem começo, meio e fim. Você se sente satisfeito quando você acaba. Só que aí você bota uma outra coisa pra fazer ao mesmo tempo, e aí não é tão satisfatório. Por quê? Porque o celular é mais satisfatório. Aquilo ali que você tá assistindo é muito mais legal.
a louça não tem graça nenhuma. A louça é uma obrigação. Exatamente. E aí você tocou em outro ponto que você já tinha falado anteriormente, que o celular, ele se torna a nossa válvula de escape pra não estar em silêncio. E é muito isso, cara. O celular agora, ele tomou conta, ele virou parte do nosso corpo. E ele é um cérebro fora a parte da gente. Então acaba que você já trabalha tanto esse cérebro, aí você vai lá e continua trabalhando o outro cérebro pra forçar mais esse daqui. Cara, não é uma coisa inteligente de se fazer. A gente tá acabando com a nossa saúde mental. E tudo por causa desse aparelhinho. Ai, vocês falam mal desse aparelhinho e botam podcast pra tocar nesse aparelhinho. Isso é uma hipocrisia. E nós somos hipócritas. Tudo bem, sabe? Mas, e também assim, não vamos trazer esse negócio como se o celular fosse um demônio na vida da pessoa. Não. Mas a gente precisa ter um equilíbrio. Talvez, sei lá, tipo, eu não consigo comer sem estar vendo alguma coisa. Hoje, por exemplo, hoje eu comi avocado, queijo, ovo e pão. E tava maravilhoso. Mas eu tava assistindo que eu não degustei como eu deveria degustar. Entendeu? Tipo, eu não experimentei aquela comida da maneira da qual eu deveria experimentar. E eu só fui parar pra pensar nisso agora. Agora que a gente tá gravando, agora que a gente tá conversando sobre isso. Se eu tivesse desligado o celular e talvez ido pra outro ambiente, que eu não esteja habituada a comer vendo, né? Talvez eu teria apreciado muito mais aquela refeição, que tava muito boa, mas poderia ter sido melhor apreciada. Então, tipo, o celular, ele é um vilão, mas ele é um vilão porque a gente não sabe usar ele a nosso favor. A gente tá usando ele como um cérebro e ele não é. Ele é uma ferramenta. Sim. Eu tava vendo um vídeo do Gianluca, não. Acho que do Matando Matheus. E aí ele tava falando sobre agora não poder mais usar celular na escola, né? E aí alguém comentou assim, mas a gente tá julgando, né, as crianças estando desesperadas porque elas não podem levar o celular, mas a gente que é adulto não consegue ficar sem celular. A gente não tem moral nenhuma pra julgar as crianças, elas cresceram com esse negócio na mão. Eu tive o meu primeiro com 12 e hoje em dia eu acho 12 cedo até pra ter um celular. Sim, esse negócio de não usar celular é bom salientar que cada escola, a lei nacional é que cada escola determina se pode ter o uso ou não. Não são todas as escolas. Não venham nos atacar, que a gente não tá generalizando, a gente tá falando de uma situação específica. Mas, sim, é muito complicado, porque a gente precisa de referência e a criança, ela é muito mais influenciada pelo exemplo que tu dá do que pelo que tu fala pra ela. Então, a gente perdeu totalmente a mão, sabe? Eu não sei em que momento, eu não sei como, eu sei que a gente perdeu totalmente a mão. Porque eu, por exemplo, eu não consigo sair de casa sem o meu celular, porque no meu celular estão os meus documentos, está o meu aplicativo de banco, estão os meus contatos de emergência. Quem Sim. sou eu Há sem alguns meu meses celular? atrás, eu escutei assim, porque o celular já faz parte do nosso corpo, ele é uma extensão nossa. E eu ficava tipo, nossa, que exagero. Mas realmente, ele é uma extensão nossa, não tem como. Até porque a gente não tem outro meio de comunicação, né? Por exemplo, ontem eu caí de moto. Aí eu fiquei pensando, nossa, meu celular tá com 2%, eu caí no portão de casa. Mas e se eu tivesse caído em outro lugar e não tivesse ninguém perto pra me ajudar, eu ia precisar do meu celular? Como é que eu saio com o celular com 2%? Entendeu? Não tem como, eu preciso do celular de fato. Então, é igual isso que você falou, o nosso documento, o nosso banco, o nosso dinheiro, tá tudo dentro do celular, gente. Tá tudo dentro. Tudo. E, As senhas que a gente precisa, tá tudo aqui. e mesmo assim, mesmo com a gente tendo um cérebro que não era pra ser usado como cérebro, mas uma ferramenta fora, a nossa cabeça ainda tá tochada de coisa, a ponto da gente não conseguir ficar em silêncio pra escutar ela falar, sabe? Sim. Eu acredito que muitas pessoas só se escutam mesmo, de fato, na terapia. É o único momento que consegue, de fato, parar pra se escutar, porque não consegue fazer isso no dia a dia. Então, acredito que a gente tá com pouco tempo, mas vamos deixar algumas dicas, algumas coisas, conselhos pra melhorar isso, de se sentir confortável no seu próprio corpo e no seu próprio momento, no seu próprio espaço. Talvez seja
forma mais simples, que é fazendo. Tipo, vou almoçar. Ao invés de almoçar correndo e almoçar escutando música e almoçar vendo um vídeo, vou tentar só hoje almoçar em silêncio. Só hoje. E vou ver quais os pensamentos que me incomodam e quais os padrões que aparecem na minha cabeça. E aí vou escrever. Talvez, como tu gosta de escrever, vou escrever. E escrever ajuda muito, de fato. Eu lembro quando, na época que eu fazia terapia, eu escrevia todos os dias sobre sentimentos. E não escrevia só manual, eu escrevia no celular mesmo. Tipo, eu tinha uma coisa, ia lá, editava, um quadrinho bonitinho, sabe? Porque a gente trabalha com mídia, a gente é chato, né? Aí tinha um quadrinho bonitinho, lá editava no editor de imagens, escrevia meu textinho. E é isso, talvez seja a maneira mais simples de começar, pelo menos. Aprender a lidar com o próprio silêncio e com os próprios pensamentos. Sim. Uma coisa que eu consegui pensar que normalmente eu estou fazendo só ela, não estou fazendo mais nada, é esporte. Né? Sim. Não tanto a academia, porque a academia, como é barulhenta, a gente acaba tendo que botar um fonezinho pra ouvir uma música. Mas é esporte mesmo, de tipo, sair pra caminhar, jogar badminton, né, que a gente joga. Eu só jogo badminton, não tô fazendo mais nada. A minha mente fica o tempo todo pensando em mil coisas diferentes, fica. Mas é meu corpo e a minha mente ali, 100%, sabe? Não tem nenhuma outra coisa, não tem conversa, a gente dificilmente troca alguma ideia ali no decorrer do jogo, não tem fone, não tem nada, sabe? É eu e meu corpo e minha mente. E é um exercício muito legal, porque eu sinto que me traz boas ideias, me traz muita clareza, porque eu consigo pensar bastante, e é só isso que eu tô fazendo, mesmo que a minha mente não pare, eu não tô tentando forçar ela a fazer mais coisas, né? Outra coisa que eu costumo fazer também, que eu não mexo em outras coisas, é quando eu tô aprendendo alguma coisa nova. Normalmente eu assisto um vídeo pra aprender, mas depois eu tiro e vou praticar, sabe? Igual agora eu tô aprendendo a costurar. Aí, beleza, assisti o vídeo, entendi o que eu tenho pra fazer, aí acabou, eu quero prestar atenção ali. Eu, o pano, a tesoura e a máquina de costura. É isso, vamos lá se virar, sabe? Então, fazer coisas novas, mesmo que seja coisa boba, assim, de cozinhar alguma coisa diferente, de montar um quebra-cabeça, sem fone de ouvido de preferência. Mas, né, pelo menos a gente tenta. E aí, outra coisa que a gente faz, que a gente tá fazendo só aquilo, é o podcast, né? A gente tá aqui 100% aqui, é isso. E é isso que você falou da terapia, é mentoria, é conversa com amiga. Porque eu sinto que quando a gente precisa falar, a gente precisa organizar as ideias. Então, para organizar as ideias, a gente tem mais clareza mental, né? Então, é muito bom esse bate-papo aqui. Eu sinto que isso me traz uma comunicação melhor, isso me traz uma clareza mental melhor. Então, treinem, não precisa criar um podcast se você não quiser, mas começa a mandar mais áudio para os seus amigos, grava áudio para você mesmo, ou escreve, se você não quer falar também, é uma ótima solução. Outra coisa, agora só para finalizar, é que a gente podia muito montar um grupo igual o pessoal faz, para se exercitar todos os dias da semana, a gente podia montar alguma coisa para tipo, diminuir o tempo de tela em 30 minutos por dia, alguma coisa assim, sabe? Ou almoçar sem celular, pra gente ir se motivando. Umas Eu acho que seria metas, uma boa, acho assim. legal. Isso. Acho bem boa ideia. Dá pra gente fazer com os nossos, com as nossas conexões aí, que escutam podcast. E você falou, foi engraçado que você foi falando, eu fui lembrando de umas coisas, tipo, você falou do esporte, né? E olha como é louco. Eu também, eu sou uma pessoa que eu só pratico esporte escutando alguma música, alguma coisa, tipo... Mas porque os esportes dos quais eu praticava era musculação e corrida, sabe? Isso e bicicleta. Então, tipo, eram esportes que me permitiam isso. E daí, tipo, a musculação é bem como você falou, da academia. Não tem como, é impossível, aquela música tenebrosa. Ou você tá conversando com alguém ou você tá de fone. E a corrida, eu tentei correr sem fone e olha que doido. Eu tentei correr sem fone e eu não consegui correr muito. Não só pela resistência, óbvio que eu não tenho uma resistência de correr muito grande, de corrida muito grande, porque não é um dos esportes que eu mais pratico, mas assim, porque eu tava escutando a minha respiração.
E quando eu escutava minha respiração, eu pensava assim, nossa, eu tô muito ofegante, eu não vou conseguir fechar os 3 quilômetros, os 5 quilômetros, eu não vou conseguir. E aí um dia eu e o Matheus fomos correr, era um domingo, tipo 10 da manhã, tava quente, muito quente aquele dia, tipo assim, uns 20 e poucos graus, quase 30, e pra gente é quente, né, porque a gente é chato aí. E aí, aí, guria, tipo, eu consegui correr, acho que foi 4, 5 quilômetros. Porque eu botei o fone, eu não escutava a minha respiração. Eu sabia que meu corpo estava cansado, mas eu não escutava a minha respiração, então minha mente não ficava me falando, cara, tu tá cansada. Tu tá cansada? Não, eu pensava, cara, eu tô meio cansada, mas dá pra ir, sabe? Dá pra ir, dá pra ir. Ou seja, o meu pensamento, tipo, na mesma situação, sabe? São as mesmas situações, tipo, corrida, corrida. As mesmas situações, a única diferença é que eu botei um fone pra não escutar os meus pensamentos, me fez chegar mais longe. E olha que, tipo, que controverso, porque a gente tá falando aqui, escute seus pensamentos. É bom que você fique sozinho com eles. Mas em alguns momentos ele pode, de fato, te sabotar, né? Então, tipo, Sim. você tava falando, eu tava lembrando, eu pensei, cara, olha que loucura. Porque, tipo, comigo foi essa situação. Só que, em contrapartida, eu fazia natação, né? Faço, praticamente não terminei ainda, mas, tipo, eu faço natação. E na natação é impossível escutar música, porque, né, você tá nadando, enfim. E na natação é muito diferente. Tipo assim, eu penso assim, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, eu tenho que pensar nas coisas que eu tenho que fazer, porque tu tem que cuidar muito mais de todos os teus movimentos, enfim, para que saia correto. Então, tipo, logo esses pensamentos se esvai. Porque tu já tem que pensar, bah, cara, eu tenho que dar abraçada de tal jeito, ai, tem que dar pernada, saiu pra respirar, voltou, tipo, não dá tempo de ficar muito naquela lenga-lenga de eu não vou conseguir. Então tu não precisa de fone. E aí, no Muay Thai era a mesma coisa. No Muay Thai eu não usava fone, porque, né, óbvio, o mestre não deixava. E não dava tempo de sofrer. O mestre falava assim, ó, vai, faz, e a gente tinha que fazer. É frenético, né? E é doido. Então, talvez, de começo, pra tu começar um esporte que não precise de música e tal, esportes em equipe. Ou esporte, tipo, a natação é uma boa, só que ela é um pouco mais cara. Então, talvez esporte em equipe que é mais barato. Tipo, o futebol, que futebol homem costuma gostar bastante, porque os caras estão lá no campo. Eu digo homens, eu já joguei muito futebol na vida, tá? Mas eu digo homem porque é mais popular entre eles. Tipo, o futebolzinho de quarto. Tu pode ver, eles pegam, vão, entram no campo, esquecem a vida, tá ligado? Nada mais importa. Então, talvez seja legal começar com esporte em equipe, se tu não tem tanto esse hábito. Não que não possa ser outro, né? E eu tinha mais uma coisa pra falar, mas... você falou de mandar áudio, de organizar pensamento. Cara, eu e a Rebeca, a gente é assim. A gente tem 3 grupos. 3 grupos, tá? 3. E fora a nossa conversa particular, né? E aí, porque a gente tem 2 redes de comunicação, Telegram e WhatsApp. E a gente faz muito isso. Às vezes a gente E o nem Instagram? quer. E o Instagram, que a gente se manda coisa o dia inteiro. A gente não quer uma resposta, sabe? Às vezes eu nem respondo a Rebeca por causa disso. Porque, tipo, eu sei que ela não quer uma resposta. Ela quer só organizar os pensamentos dela. E aí, quando ela precisa me mandar, ela tá organizando. Entendeu? Tipo, ela tá falando e tal. E a mesma coisa eu com ela. Tipo, já aconteceu muitas vezes. Deu tá muito nervosa ou tá muito triste. E quando eu tá falando pra ela, eu tá tipo... Não, mas peraí, não é isso tudo. Essa semana mesmo, né, da natação, que foi a minha última aula de natação, eu mandei uma aula chorando em prantos, em prantos. E aí, depois, eu só precisava organizar meu pensamento com aquilo. Tipo assim, no terceiro vídeo eu já tava rindo. Porque não... A gente só precisava desabafar e a gente só precisava botar os pensamentos em ordem. E talvez seja bom a gente colocar pra fora, escrevendo, falando, tendo um momento em silêncio com a gente mesmo, praticando esporte, lidando com os nossos pensamentos, porque às vezes a gente precisa só organizar pra essa ansiedade sair do nosso peito, pra essa dor no peito sair, pra esses sintomas saírem, pra gente aprender a lidar com a gente, com os nossos monstros.
Sim. Esse desabafo, ele ajuda muito, né? Porque a gente entende o que tá acontecendo antes mesmo de ter uma resposta do outro. Tanto que, igual você falou, tem vezes que a gente nem se responde mais. Normalmente, quando eu quero uma resposta, eu mando, amigo, o que que você acha? O que que você tá pensando? Ou me ajuda, que aí é porque eu quero a sua opinião. Normalmente eu só tô ali contando tudo que aconteceu pra dar uma aliviada, pra dar uma desestressada, pra organizar as ideias. É muito bom, gente. Eu recomendo super. Mande áudios, nem que seja pra você mesmo. É. Foi uma época que eu tava mais afastada das minhas amizades, eu tinha um grupo comigo e eu mandava pra me lembrar das merdas que eu tinha feito que eu não queria fazer de novo, pra esclarecer meus pensamentos, ou mandava por texto ou mandava por áudio. É isso aí. Gostaram das dicas? Gostaram do episódio? Deixa aqui nos comentários. Deem seu like para essas Conversa com a belezinhas. gente. A gente vai começar a monetizar, pelo amor de Deus. Interage, gente, interage, não precisa ter medo não, a gente não morde. Tchau, gente. Um beijo.